de todo mundo é muito precioso, então agradeço a presença aí de todos. Conheço alguns, sei que alguns já visitaram a gente lá na Eureka e agradeço por terem vindo também. Eu vou hoje falar para vocês sobre cibersegurança em casas inteligentes, apoiado, né, usando a minha experiência de 18 anos de experiência com a Eureka. Né? A Eureka é a empresa. A Eureka é a empresa que nós formamos. Sempre que eu falar nós, para algumas pessoas eu já falei que sou eu e meu irmão, né? O Emerson. Nós formamos essa empresa a partir de 2007 em Vinhedo. Nós já tivemos uma experiência pregressa, a gente sempre trabalhou com tecnologia, juntos e separados, tivemos outras experiências, mas sempre trabalhamos com tecnologia. Mas em 2007 a gente começou a trabalhar com a parte de áudio e vídeo analógico e um pouquinho depois começamos a trabalhar sim com automação residencial. A Eureka atua hoje em todo o território nacional, temos obras em Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, João Pessoa, Manaus, praticamente todos os estados nós já trabalhamos. E no começo do ano agora nós fizemos o primeiro projeto internacional na Guiana Inglesa. Tá? O nome Eureka, por curiosidade só, foi um trabalho meu ainda na faculdade, né, um trabalho de identidade visual de uma empresa de tecnologia, né, que eu me inspirei usando, né, aquela suposta expressão, né, porque ela não é comprovada, que o Arquimedes teve quando ele descobriu aquele princípio, né, que hoje é chamado de princípio de Arquimedes. Tá? Então, aquele Eureka, que é aquela luzinha que acende quando a gente tem uma ideia brilhante, foi minha fonte de inspiração e anos depois eu pus o nome de Eureka na minha empresa. Bom, entrando direto já no conceito de segurança de informação, a norma técnica afirma que um sistema seguro deve garantir 3 elementos, né? Começando pela confidencialidade, né, que é a proteção contra acessos não autorizados, né? Então, um sistema seguro tem que ter confidencialidade. A parte de integridade, a garantia que os dados não foram alterados, né, indevidamente, e disponibilidade. Né? Uma vez que esses dados foram guardados, eles podem ser eventualmente acessados pelo proprietário, né? Eles devem ser acessados somente pelo proprietário. Tendo esses 3 elementos, se trata de um sistema seguro. Né? Trazendo isso para a parte da cibersegurança, né? A cibersegurança é o conjunto de práticas, processos e recursos que protegem sistemas, redes e dados e dispositivos contra ataques e acessos não autorizados. É basicamente a mesma coisa, tem que ter confidencialidade, integridade e disponibilidade, né? Mas dentro dessa esfera que a gente está falando, que é a esfera, né, digital, a esfera da tecnologia. Simplesmente esses termos aqui para a esfera da tecnologia, né, a esfera digital, que hoje não tem muita separação. Hoje nossa vida é muito conjunta com a esfera digital. Hoje não tem toda essa separação. Tá? Eu vou tentar ser o mínimo teórico possível, tá? E jogar isso para a prática. Indo para a parte de casas inteligentes, também eu acho que praticamente todo mundo já teve uma experiência com automação e com casa inteligente aqui. Né? Hoje em dia a automação já não é mais uma novidade, né? Nós temos automação residencial no Brasil praticamente desde 2005. Né? Ela entrou no Brasil com um conceito muito americano, né? Ela entrou com um conceito muito americano, começou praticamente com a e-house,
mas era aquele conceito da praticidade, né, da vida IUP, onde a pessoa com a vida muito agitada chegava tarde, tinha que ter a banheira já pronta para o banho, a comida no micro-ondas, né, que ele só ia dentro do carro pedir para esquentar, e não é um estilo de vida que nós temos aqui no Brasil, né? Então, a primeira onda, né, de automação, ela não funcionou muito bem aqui, né? Ela precisou se adequar ao padrão brasileiro, que é completamente diferente. Aonde ela conseguiu uma boa, né, adequação foi nos projetos de grande porte, onde muitos circuitos, né, muitos cenários luminosos, bastante sistemas de ar-condicionados, cortinas, bombas, integração. Foi a integração que fez a automação residencial finalmente consolidar no Brasil, né? Foi a integração desses sistemas, né? Isso daí permitiu que a automação se expandisse do sistema centralizado, né, que existe uma central única que controla, né, todos esses sistemas periféricos, para o descentralizado, né, que são sistemas separados, né, e até mesmo para a parte do IoT, que são os dispositivos separados, né, que é, por exemplo, um eletrodoméstico, né, um assistente virtual, uma lâmpada inteligente, né, tudo isso hoje tem um desenvolvimento bem maior, né? Mas, porém, né, agregando todos esses conceitos que eu trouxe até aqui, a gente chega nessa questão, né? Sistemas de automação centralizados ou descentralizados, eles dependem da rede, dependem da internet. Em maior ou menor grau, todos eles dependem, né? A rede cria uma porta de acesso que pode ser explorada por usuários experientes, né? Aqui eu tomei um tremendo cuidado para não entrar já na palavra hacker, né? Que eu acho que é completamente desnecessária e não é o caso, né? Eu acho que o hacker ele é muito romantizado, é uma coisa que de fato existe, não é? Não estou falando que não existe, mas eu acho que hoje ele está num ambiente corporativo muito maior, né? Que ele não tem nada a ver com isso, né? Ou ele está numa parte, ele está na Coreia do Norte, é isso que eu quero dizer. Ele está ele está numa guerra muito maior, né? Aqui na parte de automação residencial é realmente uma vulnerabilidade que pode ser explorada por uma pessoa com conhecimento aí, sabe, assim, médio, nem necessariamente profissional, eu quero dizer, se a vulnerabilidade estiver aberta, tá? Então, a internet da coisa, a IoT, né, multiplica o número de dispositivos conectados e, com isso, aumenta o número de portas de acesso, né? E cada novo dispositivo é uma nova e possível vulnerabilidade. Então, toda essa somatória cria um ambiente que é permissivo de acesso, tá? Todo esse conjunto, né? A casa inteligente é um atrativo, eu sei que durante muito tempo foi até, né, realmente um diferencial competitivo, né, um argumento de venda, até imobiliário, mas hoje isso precisa ganhar consciência, né? A gente precisa ganhar consciência que a casa inteligente também precisa de proteção. Com isso, né, nesses 18 anos, nós aprendemos a estruturar durante todo o processo de implantação e até de pós-venda um sistema de proteção, tá? Que eu vou apresentar para vocês agora, né, que é a estrutura de proteção e automação residencial que a Eureka trabalha, tá? E nós chamamos de salvaguardas, né, e dividimos em salvaguardas físicas, salvaguardas de sistemas, salvaguardas de rede e salvaguardas práticas. Tá? Cada uma delas com sua devida importância, que necessariamente também não é, de novo eu falo, não é aquela complexidade de falar é uma guerra de sistemas, é uma guerra, né, virtual, nada disso, é uma coisa bem simples que eu vou apresentar para vocês,
seria quase que praticamente boas práticas, né? Vamos começar com a parte de salvaguardas físicas, né? Que a gente começa a falar realmente de hardware. A gente estava conversando um pouquinho lá fora e eu estava quase, né, falando, ó, vou dar um spoiler do que eu vou falar lá dentro, porque é o que a gente estava falando, né? É exatamente o que eu estava falando, que a gente estava falando, e certas coisas parecem até, de certa forma, bom senso, né? Porque realmente, assim, a questão da redundância, né, que a gente sempre martela e afirma, né? Segurança exige certa redundância, né? O equipamento eletrônico, por melhor qualidade que ele tenha, ele ainda é uma máquina, ele ainda é um maquinário, ele está factível de mau funcionamento, deterioração ou até mesmo uma falha técnica, né? Então a gente sempre sugere certa redundância, né? Um exemplo que a gente sempre fala é do avião, né? O avião ele não cai porque ele tem redundância de sistema. Quem tem medo aí de voar pode ficar tranquilo que todo avião tem, se o sistema é importante, ele tem um sistema secundário para dar garantia que ele, se falhar o sistema principal, o secundário assume. E se realmente for importante, ele ainda tem um sistema terciário que vai suprir o segundo, tá? Então é bem seguro o avião, né? A gente tenta fazer isso com nossa parte física do equipamento, tá? Um bom exemplo disso, por exemplo, é nosso quadro de energia, né? O quadro de automação, tá? O quadro de automação, que ele tem uma fonte principal, que é igual à fonte do notebook, né? Que todo mundo que tem notebook sabe, se a fonte morrer, acabar, o notebook desliga. Vai funcionar um tempinho sem fonte e uma hora ele desliga. É a mesma coisa o quadro de automação, o princípio é o mesmo, porém o que nós fizemos foi colocar uma fonte reserva em stand-by, ou seja, ela não está sendo alimentada para ela aumentar a vida útil, ela não está ligada. Assim que a principal falhar, é orientado para o cliente, hoje é orientado via, né, uma ligação remota, ou seja, ele liga para nós e durante 24 horas ele vai ter um suporte, mesmo que seja remoto, que vai orientar ele a virar a chave do quadro e a fonte reserva assumir a energia do quadro e ele volta a funcionar tranquilamente, tá? Questão de redundância. Mesma coisa com relação aos módulos. Esses módulos aqui ele está em destaque, ele também tem redundância. Nosso sistema de automação é o centralizado, é o que nós acreditamos que é o mais completo e o mais eficiente, ou seja, então ele parte de uma central, pode estar num quadro, né? E ele é todo conectado via cabo para os teclados, né? E eventualmente, né, a gente sempre a gente pensa no pior, mas espera o melhor, né? Então vamos falar numa situação que nessa chuva que teve aí, parou o teclado, a energia foi embora, né? Parou, mas voltou, o teclado não está funcionando, né? O interruptor aqui da parede, né? Bonitinho, né? Vocês escolheram a cor mais bonita do teclado, né? Combinou com interiores, só que ele parou, né? Parou. O que você faz? Você vai lá no quadro e ele tem toda essa centralzinha aqui de comando, bem pequenininha, onde você consegue acionar os circuitos individualmente ou em conjunto e fazer um on-off geral de comando nele, né? Ou então o contrário, né? Vamos falar que a energia foi e voltou, mas a rede falhou. E aí eu estava explicando na tela anterior a importância da internet para a automação, né? Para as casas inteligentes. Mas tudo bem, um sistema descentralizado ainda assim, né? Ele tem a redundância de funcionar como uma rede local, né? Ele ainda assim comandaria a casa, ele ainda assim faria as funções no teclado. Aquele teclado bonitinho que eu condenei ele anteriormente, ele ainda estaria funcionando, tá? Em última instância, parou tudo, né? Mas esse teclado ele ainda funcionaria com um pulsador, ele ainda daria um pulso e acionaria a luz. Então é muito, muito, muito difícil esse quadro parar de funcionar. Ele é um quadro robusto. Ele é um quadro de automação residencial, mas o
conceito dele, o princípio dele, lembra muito, né, aquele conceito de automação industrial, parruda, né, resistente, difícil de parar, né? Bom, eu pulei, mas a gente volta aqui para a fechadura, né? Fechadura digital, que é uma coisa que os clientes mais perguntam para a gente, né? É uma pergunta bem comum quando o cliente quer colocar uma fechadura digital, que é algo bem simples e nem necessariamente precisa estar integrada na automação. Pode ser um IoT, igual a gente falou anteriormente. A fechadura digital, a pessoa pergunta, nossa, mas e se eu estiver fora de casa e eu esquecer de recarregar essa fechadura? Acabar a pilha, fala assim mesmo, de forma bem simples às vezes para a gente. Se acabar a bateria dessa fechadura, o que eu faço? Então, aí a gente fala, tem redundância, né? Existem várias formas, uma fechadura premium, igual essa, né? Não é qualquer tipo de fechadura, por isso que a gente também trabalha, faz a seleção de produtos, né? Fica com ele durante um certo tempo no nosso showroom, tudo no nosso showroom são equipamentos que a gente confia e trabalha antes de colocar ele, comercializar ele, eles são testados no nosso showroom. Então a fechadura sem energia acabou, né? Deixaram ela descarregar, é possível você acionar ela via um carregador, um power bank conectado, onde você reinicia e consegue ligar o comando numérico dela, a senha dela, né? Você ainda tem a opção de, não tem um power bank, né? Essa fechadura premium, ela tem uma chave mestra, que a gente recomenda deixar fora de casa, num escritório, né, do trabalho ou dentro do carro, né? Caso, né, ela tenha energia, mas por algum motivo, machuquei a mão, não vai ler minha biometria, ela tem um tokenzinho que cabe dentro da carteira, igual uma moedinha, né? Ela também tem a redundância então do tokenzinho, né? E ainda essa fechadura ainda também tem o reconhecimento facial, né? Então são redundâncias de acionamento. Sempre a gente trabalha com redundância, trabalha com camadas de segurança, tá? E a questão do reconhecimento facial é um algoritmo super complexo, tá? Não precisa se preocupar com reconhecimento facial, porque ele é muito, muito complexo, super difícil de quebrar, tá bom? Por último, eu deixei aqui, né, acho que atualmente é o sonho de consumo da tecnologia, que são os bancos de lítio, né? Esse blackout aí que está tendo agora, né, ele foi rápido, acho que até, mas o que teve anteriormente durou dias, né? Uma gestão inteligente da rede elétrica permite você gerenciar a sua energia durante o período de blackout, ou seja, você pode escolher quais tomadas durante um apagão você vai conseguir deixar ligada, né? Então a tomada do... Não, ele é um banco de lítio, né? Ele é realmente um armazenamento de energia. Só que o diferencial é o que você escolhe deixar ligado, porque esse você gerencia. Não pode conjugar com uma solar? Pode, você pode conjugar com energia solar, sim. O ideal é fazer isso, né? Porque aí você fica totalmente off-grid, né? Você sai da... Né? Então aqui o banco de lítio você armazena e depois você distribui num período de apagão, né? Você vai falar, eu vou deixar meu freezer, né, indispensável ligado, esse não desliga, meu monitoramento, que é a minha segurança da casa, eu não vou desligar, né? Meu escritório que eu trabalho, faço home office, eu não vou desligar, e meu entretenimento à noite, não quero ficar maluco nessa escuridão, eu vou deixar ligado também, não é? Algumas luzes indispensáveis de orientação, né, o quarto, tudo, deixo ligado. Na verdade, o sistema, né, alguns sistemas bem avançados, eles vão te dar quantos dias essas tomadas, esses circuitos aguentam com o seu banco de lítio. É bem sofisticado, isso é bem interessante, tá? Bom, essas são as salvaguardas físicas, a gente avança para as salvaguardas de sistemas, né? E aí a gente assim, acaba sendo bem clubista, porque eu vou falar do meu sistema que eu trabalho, né? Eu vou falar do sistema Savan, porque é praticamente o único sistema que a gente trabalhou nesses 18 anos. Nós tivemos poucas experiências com sistemas paralelos, né? A gente trabalhou um período com Creston, que realmente é uma marca de qualidade,
né? Mas comercialmente ele é mais difícil e também de programação, né? E uma segunda marca que também ela tem pouca cobertura no Brasil. A Savan é uma marca homologada e líder mundial em interface gráfica. Então ela tem as melhores coisas do mundo, né? Ela é reconhecida mundialmente, tem cobertura aqui nacional, né? E ainda tem a melhor interface gráfica possível. Além disso, ela tem também a melhor usabilidade possível. Tá? Ela prega o princípio dos 3 toques. Ela tem uma usabilidade super simples, onde qualquer operação, a mais difícil, né? O grau mais difícil de profundidade de operação é o 3º toque. Então, uma operação simples de comando, 1 toque. Uma operação um pouquinho mais difícil, 2 toques. Você dá 2 toques na tela do smartphone ou do tablet. E a operação mais complexa não pode passar de 3 toques. Então, o 3º toque você já fez a operação mais completa, né? Então, ela é super simples de uso, né? Totalmente visual, totalmente intuitiva. Tá? Então, ela é muito, muito bonita e agradável de uso, simplificada. Além disso, né, ela tem que ser segura, né? Porque nós estamos falando em segurança. E aí eu acho que ela brilha porque ela é realmente extremamente segura, né? Uma vez que a gente terminou a programação, né? Terminou a programação da casa, finalizou, concluiu, é entregue para o cliente, né? Para o proprietário, a chave, né? Como se fosse a chave do Savan, né? Programação para ele, fala assim, está entregue, ele passa a ser o usuário master. O que significa isso? Ele passa a ter domínio completo do sistema. Ele passa a ter controle de quem vai acessar ou não e de tudo de toda a rotina do sistema. Então ele passa, né? Ele permite, né, que ter todos os registros de log, né, e de acesso. Então a luz, a lâmpada que acender às 5 horas da tarde, né? Quem acendeu, que horas acendeu, né? Se foi feito em qual aparelho, né? Em qual celular. Além disso, né? Ele cria usuários com credenciais individuais e temporárias para visitante. Então, um parente vai visitar no final de semana, ele permite o acesso sexta, sábado e domingo. Segunda-feira já desativa o acesso. Isso. Exatamente. Né? Além disso, né, mesmo para nós, para uma eventual manutenção, um acesso remoto, você fazer uma alteração no sistema, só é permitido com autorização do usuário master. Então ele precisa liberar o sistema para a nossa entrada. Sem isso não tem acesso. Então é um sistema super seguro. Tá? Além disso tudo, é a única interface que permite que o próprio usuário ou os familiares façam programações eles mesmos. Então, qualquer preferência de configuração, de horário astronômico no jardim, tudo é ele mesmo que faz, configura e descarrega. Né? É muito simples de operação. Então, hoje, nessa questão de segurança, né, e de operação, para mim, é o melhor sistema possível. Tá bom? Salvaguardas de rede. Aí nós estamos falando realmente do cerne da questão. É a rede da casa, é a parte de internet. Necessariamente nem precisaria ter automação. Eu acho que hoje tem casas que não têm automação, mas hoje não existe casa sem rede. Né? Hoje a gente não vive mais sem rede. Hoje o conteúdo nossa programação hoje é via rede. A gente precisa levar isso em consideração. Hoje praticamente tudo é via rede. Hoje um eletrodoméstico que você compra, é recomendado que ele seja feito a atualização de firmware. Uma geladeira, quando estou falando de um eletrodoméstico, uma geladeira ou uma lava-louça, via rede. Ele pede que seja feita a atualização de firmware via rede cabeada, tá? Não é Wi-Fi. Tem que ser feito via cabo, porque se ele tem uma oscilação, você perde o sistema operacional dela, né? E ele pede para fazer isso porque provavelmente ficou num depósito um período aí e ele já teve atualizações, tá?
A questão da rede é porque aí é onde tem realmente a maior vulnerabilidade, né? É muito simples. Hoje a gente contrata um serviço da Vivo, né? ou da Claro, e o roteador que eles entregam para a gente, ele é um roteador padrão, muito barato, sem nenhuma configuração, ele não é configurável, né? Ele é um roteador muito padrão, com uma senha padrão também, que a gente coloca lá e deixa ele como roteador principal. Normalmente, a maioria das casas hoje é feita desse jeito, que é o jeito mais vulnerável, por isso que eu falei que qualquer pessoa com um domínio mínimo, né, não pode ser chamada de hacker, não podemos falar isso, consegue acessar facilmente uma casa, né, nesse padrão que eu estou falando. Tá? Então a primeira coisa que você tem que fazer é alterar a senha desse roteador e deixar ele no que a gente chama de modo bridge, que é só um roteador de entrada, ele só vai trazer o sinal, só vai trazer o serviço contratado, só isso. Uma pessoa de rede, né, um prestador de serviço, a Eureka, por exemplo, faria isso de cara, de imediato. Tá? Além disso, né, a gente faria o particionamento, a divisão do serviço de rede, né, da rede interna da casa. Ou seja, faria a rede principal, que é a rede da casa, a rede visitante, a rede dos devices, né, dos dispositivos móveis, a rede do sistema, por exemplo, a rede do Savant, que eu falei anteriormente, faria essa divisãozinha de rede, uma rede interna, uma rede, né, a rede geral. Então isso daí também aumenta a segurança, né? Além disso também, que eu acho importantíssimo, não é feito, gente, não é feito, é a gente usar implementação do Firewall, né? O Firewall, ele é um recurso nativo de rede, né, que protege, é um recurso de segurança nativo de rede. E ninguém coloca Firewall, né? O Firewall, ele protege muito, né? E ele não é colocado porque tem uma perda de fato de 20 a 30% de velocidade. Mas a questão é a seguinte, 20 a 30% de velocidade você negocia com o seu fornecedor, né? Se você negocia no seu pacote, você fala, olha, eu quero reajusta aí minha velocidade, ou o nego fala, ó, meu concorrente está me dando esse percentual de velocidade que eu estou perdendo aqui. Agora, segurança você não negocia, né? Segurança você não tem negociação. Então, realmente é necessário você colocar um firewall na rede, sim. E eu acho que o mais importante, como nós colocamos o roteador em bridge, né, só entrando o sinal, é você colocar todo um sistema gerenciável de antenas e realmente um roteador gerenciável, um switch gerenciável e fazer todo realmente aí o gerenciamento dessa rede, que vai permitir aí um controle absoluto, né, um controle do que vai ser navegado, né, restrição do que você quiser, restrição de horário, restrição para prestador de serviço, restrição para menores, restrição de palavras, restrição de termos, uma questão de vigilância, né? Um roteador gerenciável, ele consegue gerenciar sua rede 24 horas para algumas questões que são excelentes. Assim, então você tem realmente uma elevação na questão de segurança de rede espetacular. Para mim, aí, acho que de todas essas questões aí, eu estou falando especificamente de Cloud Key, Dream Machine, né, que realmente eleva muito a questão de segurança do sistema. Tá? Aí é uma das questões principais. É um roteador... Cloud Key, Dream Machine? São marcas de roteadores. Tá. Né? Eles realmente vão elevar muito a segurança da sua rede. Tá? Rede residencial, não estou falando nada de corporativo, embora alguns deles até sejam uma aplicação, né, numa clínica, alguma coisa assim, eles funcionam. Essa rede, ela é ligada a alguma empresa de segurança? Não, rede residencial. Por exemplo, eu estou fazendo uma casa que é de uma pessoa da justiça que ela não pode ser importunada. E aí eu preciso mapear se alguém entrar na casa dela, se tem algum dispositivo, por exemplo, no piso, na janela, isso não tem a ver.
Contra roubo. Não, isso daí ele vai ter que contratar uma empresa de segurança para fazer uma varredura de escuta, né? Isso é escuta, isso é outra coisa. Agora, se ele quiser fazer isso via rede, para ter alguma, por exemplo, alguma... Monitoramento Isso, remoto. monitoramento na rede, Isso de inteligência. a Dream Machine ela monitora via VPN. Você faz um acesso que ninguém consegue cortar e interromper. Mas Tá? a gente está falando de visita inoportuna física, não é? Visita física, você falou de escuta, por exemplo, né? Escuta, né? Ele é Não. juiz lá que não pode ser... Não, isso precisa ser uma empresa de segurança. Isso é uma empresa de segurança. São pessoas que com Mas aparelhos... vocês fazem instalação de câmera? De câmera sim, mas não dessa parte de Essa escuta. câmera pode ser conectada com uma empresa tipo essas de Verisure, monitoramento? Verisure. Não, a Verisure é separada, ela faz tudo, ponta a ponta. Instalação da câmera e o monitoramento. Por exemplo, em pisos, a gente consegue fazer o piso aquecido. Sim. Se a gente conseguir fazer alguma coisa nesse piso, que se entrar alguém, ele bloqueia o sistema, chega a polícia. Isso a gente nunca fez. Desde que o piso, desde que o piso tenha, desde que o piso tenha um sensor. Com uma rede assim. Pega a pessoa numa gaiola. Desde que o piso tenha Homem-Aranha. desde que o piso tenha um sensor, né, alguma porta comunicável, dá para fazer. Mas ele precisa ter. O que a gente faz é a comunicação disso. Isso a gente faz. Entendi. Tá? Só isso. Né? Bom, gente, a parte de rede aqui é isso. Eu acho que ela é a parte mais interessante, né? A parte onde você consegue trabalhar mais a segurança. E eu acho ela mais importante, porque é onde ela é a mais vulnerável também. Tá bom? E aí eu deixei por último a parte de salvaguardas práticas, porque eu acho que é onde a gente falha mais e é onde a engenharia social, né, que é a forma, vamos dizer, educada da gente falar do malandro, né, é onde ele encontra brechas para aproveitar uma oportunidade. Tá? A engenharia social é simplesmente você ver grande parte aí de Wikileaks, essas coisas, foi feita via engenharia social, muito mais do que quebra de senhas e, né, foi muito mais engenharia social, gente, tá? Então, de imediato, o que eu falo é atualização constante. Todo sistema precisa de atualização, não é só manutenção, é atualização. O sistema está funcionando perfeitamente, mas saiu uma versão, você precisa atualizar. Estou falando aí coisa mais ou menos, às vezes de 5 anos, mais ou menos, não é tão recorrente as atualizações significativas de sistema. Mas o que as pessoas às vezes não percebem é que carro, às vezes a pessoa troca de ano em ano, ou de 2 em 2 anos. Celular então nem se fala, né? Saiu o iPhone 17, aí a gente já está desesperado, né? Como que não vai querer atualizar o sistema da casa, né? Que é a nossa maior proteção, é onde a gente baixa, né? Abaixa a guarda. Então, é muito necessário atualizar o sistema da casa, tá? A questão da sala técnica, para mim, é uma das questões mais importantes e ela vai de encontro também de um ponto que a gente fala que a segurança deve estar presente em todas as etapas, desde a concepção até a entrega final, né? A sala técnica ela tem que estar no projeto, por quê? Ela garante a segurança não só dos equipamentos, mas também dos moradores. Uma sala técnica bem projetada, ela permite, né, que seja feita uma manutenção sem ninguém perambular pela casa. Então, o prestador de serviço faz a manutenção e pode ver o reparo sendo feito, por exemplo, uma TV que não estava passando nada, ele consegue assistir por um monitor, resolvi, acabou, nem preciso entrar, né? Ao mesmo tempo que o equipamento também está protegido daquela que é bem comum falar, eu limpei, fiz uma faxina e mexi. Eu esbarrei e desligou, né? Então, a sala técnica é importantíssima, gente. Tá? Deixa eu posso fazer Claro. Eu não gosto de interromper.
Imagina. Mas quando a gente fala de uma casa técnica, Sala técnica, sim. por exemplo, no ar-condicionado, nos anos 80 se colocava ar-condicionado de parede, né? Sim. E aí os professores da faculdade ficavam, mas gente, vamos criar uma solução para esconder o ar-condicionado. Aí a gente criou as jardineiras e os brises. Perfeito. E hoje, onde fica mais ideal para que essa câmera técnica fique? Sala técnica. Olha, não sei, não, eu acho que no escritório não, porque no escritório é onde você trabalha, né? A sala técnica é um depósito, a sala Se for técnica. numa casa, é bom que tenha a porta para fora. Sim. Uma edícula independente. Eu não sei se ela é separada, ela poderia ser, por exemplo, na garagem, né? Um espaço, né? Que até dê para você sentar, você pôr um rack técnico, E a né? metragem mínima? Tipo 2x2? Esse é o momento da gente falar com vocês, então, né? Sim. Esse é o É momento no do projeto, né? sim. Porque Tanto- dependendo, o cliente bate também na gente. Vai falar, nossa, vai botar aqui, vou gastar não sei quanto com fio. É tanto para a sala técnica, que Para é, conjugar o projeto. Porque quando a gente pensa no projeto, eu particularmente, às vezes eu penso primeiro na plástica, depois na funcionalidade. Sim. Tem arquitetos que já pensam na funcionalidade, depois na estética, tipo assim, o que sobrou, né? E falando de projeto de arquitetura e construção e design. E aí, em que momento eu tenho que pensar nisso? Por exemplo, o dimensionamento de um ar-condicionado, eu sei que precisa de X e o espaço, geralmente eu crio um departamento, um terceiro pavimento, que eu chamo de pavimento técnico no telhado. ok. Para que aquelas gaiolas de condensadoras não fiquem aparentes, que às vezes tem um excelente projeto e não foi pensado na parte técnica. O termo sala técnica é assim, é um mundo perfeito, ser uma salinha mesmo, né? Sim. Inclusive climatizada, porque eletrônico gosta, né? Não gosta de calor, né? Então teria que ser climatizada também. Perfeito. Mas vamos dizer assim, um espaço, um vão de escada, né? Que acomode um rack e que não seja perturbado, né? Já é uma coisa muito boa. E se ele for num ponto central da casa, desde que ele, claro, não atrapalhe a estética né, do interior, né, do projeto de interiores. Mas se ele for centralizado, você faz um projeto raiado de cabeamento que tem uma redução significativa no orçamento de cabo, né? Então tem questões interessantes que não é só... A gente às vezes parece que vai chegar para atrapalhar, né? Botar coisa feia no meio, né? Na parte estética, né? Colocar uma coisa muito feia, porque o rack eu sei que é feio, ele é um rack de CPD, às vezes ele é feio, né? Pretão, né? Grande desse tamanho, né? Às vezes até zumbi, né? Porque é barulhento, tem cooler, né? Tem as ventoinhas. Então, realmente, ele cheio de cabo, né? Cheio de cabo. Não é uma coisa... Exatamente, eu sei. Quem gosta sou eu, a verdade é... A gente tem que pensar, por exemplo, no Mas é necessário. elétrico. É. O quadro elétrico. Geralmente, o quadro elétrico é no hall de circulação, ou atrás da porta da cozinha, ou um acesso do lavabo. O quadro? O quadro Não. elétrico de dimensionamento da parte elétrica. O quadro, ele também pode ficar nessa sala técnica. Na verdade, ele deve. O único lugar que ele não deve ficar é na despensa, né? Beleza. Porque às vezes a gente está trabalhando no quadro junto com a pessoa que, né? Com aquela organizer que ela quer pôr com cores, enquanto eu estou configurando. Eu falo, cara, eu não vou acender a casa enquanto você está colocando, né? Com coloridinho, gente. Né? Eu falo, não quero, né? Precisa acender, né? Senão você não vai ver a cor que tá o pote. Por mais que... Vamos lá, gente. Ó, a parte de autenticação de 2 fatores parece uma bobeirinha, né? Você colocar a senha e receber uma segunda autenticação, mas isso também é uma segurança muito boa, né? Simples e eficaz, né? Garante uma segurança aí toda vez que tiver a possibilidade para qualquer coisa, viu? Estou falando para qualquer coisa, não é necessariamente para casa automatizada. Qualquer autenticação de 2 fatores pode ir fazer, porque realmente é interessante, tá?
A parte de assistente de voz, né, já que nós trouxemos uma Alexa aí, é muito fácil você trocar o nome da Alexa, né, chamar ela de Jarvis, do Mordomo dos Vingadores, do que for. Né? Você muda, seja criativo, né, e você impede, por exemplo, às vezes de um amigo visitando, querer fazer uma graça e chamar a Alexa e dar um comando bobo, qualquer coisa, assim como realmente ela ser ligada sem necessidade. Às vezes você está falando, às vezes você fala Alex e ela é ativada. Então, se você mudar o nome da Alexa, ela já não se ativa. Você chama ela de outra coisa e passa a comandar de forma diferente. Não deixa de ser, né, um recurso de segurança. Tá? Por último, o que eu já tinha falado e eu volto a falar, segurança deve estar presente em todas as etapas do projeto. Né? Segurança ela tem que ser, né, uma filosofia de trabalho, ela não pode ser implantada no final, né? Ela tem que ser durante todo o processo, ela tem que ser vivida, né, gente? Então aquela questão realmente de ter camadas de segurança, né, ter redundância, é realmente um conceito para a gente trabalhar durante toda a etapa da obra. Tá bom? Eu deixo aberto aí para dúvidas aí, se quiserem tirar mais alguma dúvida, e fico à disposição. Pois não. Eu não sou arquiteta, eu trabalho com comunicação. Joia? E eu sou mãe. E eu lembro de ter visto quando meu filho tem 5 anos, quando ele era menorzinho, eu falava assim, ai que mágico, tem uma bomba eletrônica, você olha sua criança pelo celular. Tá. Até que eu vi um bendito do vídeo que entrava alguém, né, entrava no sistema da Invadia. casa e falava com a criança enquanto os pais não estavam olhando. Tá. Depois eu peguei um trauma terrível.